Vamos que vamos, galera que acompanha o canal Futebol e Muito Mais. Eu sou o Guiba Funicelli e tô aqui de novo hoje para dar sequência ao vídeo da semana passada. O vídeo da semana passada foi como se desenvolveu a aprendizagem esportiva ao longo da história. Foi a parte 1, hoje é a parte 2. Então eu falei para vocês na semana passada que o nosso corpo ele é um elemento de expressão cultural. Sempre foi assim e sempre vai ser. Citei lá os antigos, os gregos, romanos, chineses, egípcios, maias, astecas, todo mundo que praticavam uma atividade que estava de acordo com a sua cultura. Eles guerreavam, eles se preparavam para o seu esporte de guerra. Ninguém ensinava isso para eles. Era uma coisa instintiva. Eles tinham ali um líder, de repente, alguém que eles seguiam, mas não era um ensino estruturado que eles passavam. Eles agiam muito mais instintivamente do que propriamente de acordo com o que eles aprenderam. As experiências que eles tinham nas guerras, nos jogos que eles praticavam, se eles sobreviviam, eles tinham uma maneira de se preparar pensando naquilo que eles já viveram. E foi assim durante os anos, as décadas, os séculos, até a gente chegar no Brasil, onde os primeiros professores foram os padres jesuítas, que estavam muito mais preocupados em catequizar os índios do que propriamente ensinar uma atividade para eles. Eles aprendiam a escrever, ler, cálculos básicos ali, e nos momentos livres não era ensinado nada para eles. Eles faziam as atividades culturais deles, as danças religiosas, o arco e flecha, nadar, pescar, correr, todo esse tipo de coisa. Quando os jesuítas são expulsos do Brasil e assumem o império, a primeira pessoa que traz uma atividade física estruturada para o Brasil a ser aplicada nas escolas é a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina, ela trouxe a sua guarda pessoal, seus militares ali, seus guardas, e os nomeou como professores escolares de ginástica. Ginástica era o que era chamado de a educação física na época. E aí eles ensinavam ali atividades de movimentos conduzidos, movimentos copiados, sem muito contexto, mas que era realizado. Foi uma primeira atividade estruturada realizada no Brasil, nas escolas. O tempo passou, veio o período da República, o militarismo continuou forte, né? Eles usavam as escolas alemãs, sueca e francesa como exemplo ali, outras escolas europeias. Os movimentos passam a ser mais calistênicos, mais plásticos ali, e a referência passa a ser o homem bonito, o homem esbelto, o homem forte, né? Que é essa política higienista que acabou comandando durante muitos anos aqui no Brasil. Passa a Segunda Guerra Mundial, o esporte está em alta, vem Copa do Mundo no Brasil, o Brasil não ganha, mas depois ganha duas em sequência, a ditadura militar assume e aí as ideias esportivistas seguem a milhão, bombando, muito fortes. Então, as aulas de educação física, elas passam a contar com essa prática esportivista. A prioridade total são para os alunos que têm talento, os alunos que sabem jogar, para eles desenvolverem ao máximo aquilo que eles já sabem. Então, não há ensino para quem não sabe nada. Quem não sabe nada é simplesmente excluído, assiste, torce, faz o que quiser, mas não pratique esporte. Só pratique esporte nas escolas quem já sabe jogar, quem já sabe fazer alguma coisa e tem certa qualidade. Eles eram selecionados dessa forma. Passa a ditadura, vem o movimento das diretas, 1985 ali a ditadura não existe mais, começa a se debater sobre pedagogia no esporte, mas ainda sofre muita resistência. Os professores ainda são muito tradicionais, eles não querem mudar o ensino, e aí isso só começa a ter alguma alteração, não total, mas começa a ter alguma alteração a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases, né, que regulamenta todo o ensino no Brasil, ensino infantil, fundamental, médio. E aí os alunos têm direito a uma educação física nova. O que é essa educação física nova? Essa educação física nova, ela é o momento em que o ensino ele passa a ser favorecido a todos, a ser possível para todos. Os mais habilidosos, os que já têm qualidade, que já têm talento esportivo, e aqueles que não sabem nada, aqueles que sabem só um pouquinho, né? Aqueles que têm uma vivência menor do esporte. Então, nesse momento, a educação física ela muda o contexto, passa a ser
como realizar essa técnica? Não mais. A pergunta é, por que eu realizo? Por que eu estou fazendo desse jeito? Então a educação física ela passa a fazer parte dessa construção cultural, ela passa a ofertar uma demanda de oportunidades muito grandes para novas descobertas, para conhecimentos de novos esportes. Nesse momento é um choque de realidade. Por quê? Porque muitos profissionais acomodados não queriam isso. Para eles estava bom, jogava a bola ali no meio, ensinava quem podia, quando ensinava. Quem não sabe nada está de fora e tá tudo certo. Mas não, a pedagogia do esporte ela veio para revolucionar as aulas de educação física. E é uma coisa muito recente, é uma coisa muito legal. Os estudos estão em alta. E aí a gente tá passando, está conhecendo, está descobrindo, mas está ofertando isso para todo mundo. Isso que é muito importante. E nesse momento eu apresento para vocês um conflito que existe entre clubes e escola. Por quê? Porque o clube visa o desempenho. A escola agora ela visa a pedagogia. Então, desde que o clube é clube, desde que a bola é redonda aqui no Brasil, o futebol visa o talento. Então, durante as décadas, desde o início do século XX, lá nos primeiros clubes, como que eles encontravam jogadores de futebol? Eles abriam peneiras, ali 300, 500, até 1000 jogadores faziam peneiras, eles estipulavam as faixas etárias ali pelo ano de nascimento, e aí o jogador que se destacasse, eles pegavam para formar as equipes menores ali, na época era chamado de juvenil, dente de leite. Com o passar do tempo essa nomenclatura foi mudando, mas sempre foi assim. Até meados dos anos 90, início dos anos 2000, sempre foi assim. Peneiras, os garotos de maior talento eram pinçados para as categorias menores. Nessas categorias menores, eles queriam justamente isso. Era uma ideia esportivista total. Evoluir, melhorar o talento desse garoto que já apresentava alguma coisa ao máximo para ter esse desempenho. Para ter esse retorno financeiro, seja na conquista de torneios e premiações, seja com a venda desses jogadores para a Europa, para mercados asiáticos ali, que pagam muito bem, e assim o clube fica cheio de dinheiro. Mas, na realidade, isso não é o que acontece nos outros países. Os outros países, eles têm escolas, os clubes possuem escolas, exatamente. Na Argentina, Portugal, Espanha, Alemanha, na Europa em geral, os clubes possuem escolas. E essas escolas são escolas formais mesmo. O que elas fazem? Elas passam ali o ensino da sua língua principal. No Brasil tem 2 ou 3 clubes que fazem isso só, né? Tá engatinhando aqui ainda. Então elas passam o ensino da sua língua principal, elas passam matemática, história, geografia, ciências, tudo que uma escola tem, artes, e tem as aulas de educação física. Essas aulas de educação física possibilitam os alunos a crescerem, a se desenvolverem, a aprenderem outros esportes, e eles têm o treinamento de futebol, treinamento ali globalizado, voltado para o futebol, que ele vai se desenvolver. E na pior das hipóteses, se ele não der certo no futebol, ali quando ele tem 18, 20 anos, ele pode seguir para um outro ramo de atividade qualquer, ele vai ter os estudos completos, ele vai estar desenvolvido integralmente, vai estar inserido na sociedade e vai partir para outra. No Brasil nunca foi assim. No Brasil até os anos 2000, aliás até hoje, são 2 ou 3 clubes. Posso citar aqui que eu sei, o Atlético Paranaense faz isso, o Vasco da Gama faz isso. Não sei se os outros clubes do Sul ouvi dizer que fariam, mas não sei se já estão fazendo. Ouvi dizer já do São Paulo, no seu CT de base em Cotia, que pode ser que faça isso. Mas, assim, tá engatinhando. Na Argentina, todos os clubes da primeira divisão têm isso, tem uma escola. Na Europa nem se fala. E aí no Brasil, o que sempre aconteceu, eles preparam o garoto para jogar. O garoto, se der certo, ótimo, meu time é campeão, ganhou muito dinheiro de premiação de torneios. Ah, deu errado, poxa, que pena. Ah, você não serve mais para mim, tchau, vai embora e se vira, segue sua vida aí como você quiser. O garoto mal, a gente sabe a realidade do nosso país, o garoto mal sabe falar, mal sabe escrever muitas vezes,
não tem um conhecimento amplo de disciplinas, ele vai fazer o quê? É isso que sempre aconteceu no Brasil. E aí a pedagogia vem para ofertar isso aos clubes. Então, hoje em dia, no Brasil é um pouco diferente. Hoje em dia, as categorias de base elas são dos empresários. Então, o empresário ele encontra o garoto de talento ali numa escolinha, numa várzea, ou mesmo numa escola, enfim, e leva para o clube. Não existe mais peneira. O clube pega esse garoto e vai desenvolver ele para virar jogador, para ser vendido para a Europa, ou nos raros casos para permanecer no Brasil, que é raríssimo hoje em dia, mas acontece um caso ou outro. E eles pensam só na produção do talento, talento, talento. Então, a pedagogia ela oferece isso para os clubes. Basta o clube querer esse investimento. O clube querer que o seu garoto pensar no cidadão, pensar no homem, na mulher, que também tem o futebol feminino. Então ele tem que pensar no desenvolvimento integral. Por quê? Porque a pedagogia na educação física, ela não oferece só o desenvolvimento motor. Ela oferece desenvolvimento cognitivo, ali, intelectual. Ela oferece um desenvolvimento social, afetivo. Ela oferece a possibilidade dele formar novos valores, ter um comportamento adequado na sociedade. Então ele vai aprender a ser alguém na vida, não um atleta de futebol. Entendeu? Ele vai aprender a ser alguém, vai aprender a crescer, vai aprender a fazer várias coisas. E se der certo no futebol, ótimo. Se o clube puder lucrar com ele, legal. Mas se der errado, ele tem para onde ir, ele não está perdido. Então, hoje é muito difícil, o Brasil ainda está engatinhando. É por isso que falam que o futebol brasileiro está ultrapassado, etc. Ah, mas a Argentina também não ganha nada e faz isso. A Argentina pode não ganhar nada a nível de seleção, mas a nível de clubes, os clubes argentinos são os que mais ganham torneios internacionais. Então, assim, faz total diferença essa pedagogia do esporte. Ela forma o cidadão integralmente. Ela ensina não só a jogar o jogo, ela ensina valores, ela ensina a ter uma ligação afetiva com o seu companheiro, com o seu professor. Ela ensina, ela trabalha multidisciplinarmente, ela está ali junto com outras disciplinas. Você tem tarefas da educação física que são linkadas ali com história, com geografia, ciências, artes, e isso é perfeitamente possível acontecer. Então os clubes deveriam abrir as portas dele para a pedagogia do esporte, para a educação física, para ter esse desenvolvimento simétrico, para ter esse desenvolvimento integral aos seus garotos que estão lá na categoria de base. Isso a gente ainda pode ver, a gente vê alguns clubes, como eu falei, engatinhando nesse aspecto, mas ainda está distante de acontecer. Basicamente é isso, esse vídeo foi mais para apresentar um pouco da pedagogia, bem o início da pedagogia mesmo. Nos próximos vídeos eu venho falar um pouco mais de métodos, explicar detalhadamente cada método, aí sem falar mais de épocas do Brasil, de épocas do mundo. Vou focar exclusivamente nos métodos, tanto de treinamento esportivo, quanto de ensino educacional. Vou falar também de preparação física, vou falar de reabilitação de lesões, vou falar de outras modalidades de futebol, né? Futsal, futsal, futebol de areia, etc. Tá bom? Você segue ligado aí no canal, manda seu comentário, vamos debater sobre esse assunto, que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a construir junto, certo? Construir, construção coletiva, outra coisa que a educação física possibilita e muito. Tá bom? Então, não se esqueça, a educação física faz parte da cultura do aluno hoje em dia, graças à pedagogia. Forte abraço, galera. Se inscreve no canal. Um beijo para todos vocês.